E só uma questãozinha mais. Pensamos e voltamos atrás. Gente, o secretário-geral do PT, até Fernando Henrique chegar ao poder, Francisco Wefort, ministro de Cultura por 8 anos do Fernando Henrique. Como foi possível que o ideólogo do PT se convertesse no ministro de Cultura do Fernando Henrique? Porque não há cultura do PT. Não, há uma cultura muito dirigida por essa visão que teve uma influência muito grande dentro do PT. Essa cultura, ela está ainda impedindo esse desenvolvimento do pensamento político do povo brasileiro numa visão realmente anti-imperialista. Quer dizer, que supõe que você percebe a situação independente como um limite fundamental para que nós possamos avançar. E isso não está no DNA do PT. Esse é que é o problema. E o que não quer dizer que não esteja no DNA do nosso povo. O povo sente isso, mas ele não conseguiu organizar a relação entre isso e a luta dele por transformações sociais. Inclusive se tentou dissociar as duas coisas. Outra coisa, só para acabar. O Fernando Henrique Cardoso, que é como o Santeiro Teotônio fala, é um cínico. E eu me lembro do Fernando Henrique contando que é o seguinte: em 64, o Wefort achava que o golpe de 64 estava do outro lado. Ele não sabe. O Fernando Henrique gozava para dizer o quê? O golpe de 64 não foi dado pela direita, teria sido feito pela esquerda. Olha o Wefort, o nível de alheamento da realidade. O Fernando Henrique conta isso. O Wefort nas escadas da Maria Antônia, ali na Maria Paula, São Paulo. O Wefort, não, mas pelo amor de Deus, o golpe da esquerda. O Wefort é essa figura que trata a língua como um paralelepípedo. Compreendeu? Esse livro dele é uma anfibologia total, ou seja, uma ambiguidade que revela a confusão mental desse cara. Escreve um livro contra o populismo, botando Adhemar, Jango, Brizola, tudo no mesmo saco. Populismo. Quem jogou essa palavra primeiro foi o Pedro Aleixo, que ele morreu, ele falou: nada fiz e nada deixo. Assinado, Pedro Aleixo. É isso aí, aí virou uma categoria. A quantidade de teses sobre populismo é uma loucura. O Brizola até no final, eu como populista, ele incorporou, eu como caudilho, posso dizer que este Nils Doriques está costeando alambrado. Agora que o petismo fracassou como alternativa de transformação do país, agora chegou a hora do pensamento crítico e dos radicais. Antes não. Agora que socialmente milhões experimentaram a social-democracia de FHC, milhões experimentaram a chamada modo petista de governar, e ambos fracassaram, agora se criou o espaço social necessário para um novo radicalismo teórico e político. Essa é a questão. O Teotônio mencionava, é expressivo como Francisco Wefort é secretário-geral do partido, num dia, sai o resultado eleitoral e Francisco Wefort se transforma no ministro de Cultura de Fernando Henrique no outro dia. Por quê? Porque, não, claro, não precisava. Por quê? Porque, aí vem a questão da USP. A USP é a nossa mais importante universidade. Preencheu há pouco tempo atrás 100 mil mestrandos e doutorados. Não tem uma universidade nesse país que não tenha um uspiano militante, alienado e esnobe. Não se faz. O professor Gilberto se converteu, nós o convertemos.
Mas eu quero dizer, não existe isso. Mas isso não poupa, eu não quero dizer... Os outros todos adotaram o padrão uspiano de pós-graduação, de excelência, etc. Isso é um padrão brasileiro. Mas eu digo a origem, porque a ditadura tirou o eixo cultural do Rio de Janeiro e colocou em São Paulo. Isso não aconteceu por acaso. Isso custou uma ditadura. Nós sofremos uma ditadura para que isso ocorresse. A satanização de um e o iluminismo, as luzes sobre outros. Mas eu quero dizer, isso é porque todos eram formados na mesma cartilha. Se você pegar O Populismo na Política Brasileira, do Verfort, que é um livro miserável, que gozou de cidadania durante muito tempo, é um livro miserável intelectualmente. Ou pegar Cardoso e Faleto, nos termos que colocou aqui, todos eles participavam. Eu lembro, para concluir, as teses do PRC, de onde vinham Tássio Genro, Adelmo Genro, todos eles, Alcides Ovali, toda essa gente, eles mamavam na mesma teoria de Fernando Henrique e José Serra. Uns estavam no PT e na luta armada, outros estavam na social-democracia e na USP, e os dois pensavam o capitalismo igual. É isso que agora ficou claro, não para mim, que estava lá fazendo a tese de doutorado sobre isso, estudando, mas para milhões. Hoje milhões dizem, não há diferença substancial entre Fernando Henrique e Lula. E mais, os petistas dizem, Lula diz, Dilma diz, nós damos continuidade com mais eficácia, com menos riscos, àquela política inaugurada em 94. Com sensibilidade social, se vocês quiserem, com a margenzinha na diplomacia, com Samuel Pinheiro Guimarães. Sim, exatamente. De fato, mostrar que durante muito tempo, nas ciências sociais, especialmente aqui na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, todos aqueles que entravam aqui, em alguma medida eu pude ver isso ontem, nas observações muito agudas, nas críticas que eu recebi aqui, que foram muito valiosas, dava a impressão de que aqui nós estávamos na casa do que eu considero um mito nesse sentido antropológico da expressão, uma escola paulista de sociologia, que contou com a contribuição de muita gente e, entre outras figuras, de Florestan Fernandes, a quem o colapso do figurino francês eu dedico um ensaio. E ontem eu disse, o Florestan foi devorado pelo monstro que ele ajudou a criar. E explico aqui por quê. E ficou muito claro que alguns alunos dizem que nem Florestan mais é lido na sociologia. O que é lamentável sobre alguns aspectos, porque em alguns livros do Florestan ele tem uma contribuição notável, embora o Darcy Ribeiro sempre disse que a única parte relevante da obra de Florestan seria os dois livros sobre os Tupinambás, que é a dissertação de mestrado e a tese de doutorado. Mas o Darcy Ribeiro dizia, muito para puxar a brasa para a sua sardinha, porque ele, obviamente como antropólogo, ele dizia um pouco em broma, de maneira ácida, mas era também o que ele pensava. Porque o Darcy era muito refratário dessa sociologia que veio de São Paulo. Tem algumas premissas essa minha exposição. Quando eu falo de São Paulo, eu estou falando, e falo da USP, eu estou falando da maior universidade brasileira. Talvez agora em número de alunos, não sei como é que está, mas foi historicamente a maior universidade brasileira. E essa universidade foi criada pelo que existe mais reacionário no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Foi criado pelo movimento contra-revolucionário de 1932, um movimento que nasceu da derrota da oligarquia paulista contra Getúlio Vargas, contra esse movimento nacional de 30. Vocês nunca esqueçam que Getúlio bombardeou São Paulo. O sujeito que dirigia aqui, o general que dirigia aqui as tropas, era o pai do João Batista Figueiredo, o último militar, o último general da ditadura brasileira. E São Paulo criou a USP supostamente para o liberalismo ilustrado, mas objetivamente para criar os quadros
que a elite paulista precisava na sua disputa política com o nacionalismo brasileiro, com o nacionalismo varguista. E a USP, quando eu falo da USP, eu não estou falando só da USP, eu estou falando do sistema de pós-graduação brasileiro que durante longo tempo se alimentou do sistema de pós-graduação brasileiro. Quando aqui a República instaurou os mestrados e os doutorados aqui na USP, logo na força da ditadura, a USP expandiu sua influência no Brasil. Há cerca de 2 ou 3 anos a USP comemorou o fato, a cifra nada desprezível de ter formado 100 mil doutores e mestres. Em toda a universidade brasileira nós temos os pianos. Então eu falo aqui, mas obviamente estou falando da universidade brasileira. Então esse padrão de trabalho importado dos franceses foi evoluindo aqui. Não tinha problema enquanto o Centro Cultural da República foi até 1964 o Rio de Janeiro, não era São Paulo. E era basicamente, tinha um instrumento que era o ISEB. O ISEB foi o centro de pensamento mais importante que a República criou. Não por acaso é a primeira instituição que a ditadura fecha, é o ISEB. Tem um livro aqui, de um paulista, que eu já vou lembrar o nome dele, mas é o ISEB Fábrica de Ideologias. O Caio. Eu tive um debate com ele lá em Florianópolis, ele soltou o livro dele, que é tese de doutorado, se não estou equivocado, analisa até 1958, 59 o ISEB, e omite algo fundamental, que eu disse para ele num debate lá. Exatamente de 59 a 64, foi onde mais avançou a formulação do ISEB. E se tem uma parte do trabalho do Caio, que nesse aspecto é limitado, e passou a ideia de que o ISEB era uma simples agência de criação de ideologia do Estado e do reformismo nacionalista de João Goulart, esse livro, ele complicou a vida porque o pessoal tomou o todo pela parte e não observou algo decisivo, que de 59 a 64, as sucessivas cisões dentro do ISEB levaram às melhores formulações do pensamento político brasileiro, que foi, tanto na filosofia, na antropologia, na economia, etc., o ISEB pariu sucessivas crises, porque ali a mixagem, quer dizer, para usar uma palavra horrorosa, vou tirar isso, me perdoe, corta essa parte, a fusão entre o marxismo e o nacionalismo adquiriu o seu grau de intelectualização mais elevado. Podia ser visto, por exemplo, na obra da filosofia de Álvaro Vieira Pinto, podia ser visto pela direita com Hélio Jaguaribe, podia ser visto com a redução sociológica anterior de Alberto Guerreiro Ramos. Estava lá uma quantidade, Nelson Werneck Sodré, estava lá uma quantidade de figuras que foram extraordinárias. Exatamente, a ditadura veio, não só fechou, como se extirpou as moléculas de pensamento crítico dentro da USP, por exemplo, a cassação de Florestan Fernandes, para dar um exemplo, e se turbinou uma universidade como a Unicamp, que é uma criação da ditadura, por esse chamado pelo pessoal de São Paulo, esse mandarim, que esqueci o nome dele agora, o Zeverino Vaz, que dá o nome do campus da Unicamp. O Zeverino, que era um homem da ditadura e que tinha prestado um serviço extraordinário contra o pensamento crítico, porque ele foi um interventor na UNB e demitiu na UNB, a ditadura entrou, caçou todo mundo na UNB e mandou Zeverino Vaz ser um interventor. Zeverino Vaz demitiu 59 pesquisadores da UNB que tinham sido convidados por Darcy Ribeiro para fazer aquela grande turbina de heresia, de pensar o Brasil criticamente, que foi a UNB. E de lá foram demitidos, imediato, Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, Rui Mauro Marini, Adeus, André Gondelfranc, foi todo mundo para o brejo.
Quer dizer, essa hegemonia, eu estou contando essa história para mostrar que tinha uma larga trajetória do figurino francês, que era hostil a uma forma de pensamento genuinamente nacional. Leiam o valioso livro, nesse sentido, de Paulo Arantes, o Departamento Francês de Ultramar. Inclusive esse título que o Paulo Arantes dá, nasce de uma conversa com Michel Foucault aqui em 64 ou 66, chequem, quando Michel Foucault vem para cá, e pergunto para ele, depois de um período de trabalho aqui, o que ele achou da filosofia uspiana, e ele, de maneira, acho eu, ácida, disse: olha, vocês fazem uma filosofia tão boa quanto a que nós fazemos na França. E daí saiu esse Departamento Francês de Ultramar, que o Paulo Arantes colocou, a despeito do que eu acho que ele tem um tom irônico, muito saudável, que eu gosto, ele não pegou totalmente esse aspecto crítico de ser um Departamento Francês de Ultramar, que é uma expressão máxima do colonialismo. Né? Como é que nós vamos ser um Departamento Francês de Ultramar? E esse Departamento Francês de Ultramar, com o Gerard Lebrun à cabeça, veio para cá, e foi mestre de vários deles aqui, precisamente era uma resposta à filosofia, por exemplo, de Álvaro Vieira Pinto sobre o tema de consciência e realidade nacional, considerado, por exemplo, por Celso Furtado, como uma expressão do irracionalismo da filosofia brasileira. Eu descobri há pouco que o próprio Leandro Conde, para minha surpresa, foi um sujeito que ficou muito impactado com as aulas de Álvaro Vieira Pinto e frequentava, era muito mais jovem, frequentava o ISEB e foi formado nesse impacto. Está numa apresentação do Zé Paulo Neto, sobre uma publicação, Marxismo e Alienação, acho, do Leandro Conde. Ele tem uma apresentação do Zé Paulo Neto, que foram amigos e brigaram também muito durante longo tempo, mas eram grandes amigos. Ele conta o impacto que teve, embora o Leandro Conde nunca mencionou isso publicamente, etc. Hoje consegui um livro que é uma tese sobre Álvaro Vieira Pinto, que tem um pós-fácil, 1,5 páginas, o Leandro Conde, mas de maneira muito protocolar, só dizendo, fez bem a dissertação, etc. Não reconhece isso que veio por um depoimento pessoal do José Paulo Neto sobre essa obra. Mas isso mostra o quê? Enquanto esse pensamento que se estruturava no Rio de Janeiro, isso foi interrompido com a ditadura. E com a ditadura se turbinou os núcleos de pesquisa, de excelência, etc., nessa tradição monográfica francesa, que plasmou na USP, especialmente, e depois, logo em seguida, na Unicamp, através de Severino Vaz, que foi o encarregado de destruir a Universidade de Brasília, aquele projeto crítico lá, os dois principais centros das ciências sociais do Brasil, indiscutível. Gostemos ou não, a USP e a Unicamp são os dois centros mais importantes, porque tem mais dinheiro, porque tem mais influência, porque tem mais intercâmbio acadêmico, porque tem um sistema de bolsa maior, porque está localizado no coração burguês do Brasil, que é São Paulo, e toda a periferia, os gaúchos, os catarinenses, os paranenses, os pernambucanos, os paraibanos, os acreanos, vêm todos para cá para buscar as luzes na catedral. E pegam essa herança. As ciências sociais é um discurso que reprimiu a causa. Isso é um aspecto que caracteriza toda a produção de ciências sociais nos últimos anos. Não há causa dos fenômenos. É o pluralismo, quer dizer, todos os fatores concorrem com o mesmo peso, e você não consegue detectar uma causa determinante, que é absolutamente a negação da dialética. Na dialética você tem vários fatores, mas sempre um prepondera. E o raciocínio marxista é o raciocínio que estabelece as causas das coisas. E é engraçado porque o Guder Frank talvez tenha sido o primeiro autor a comentar, a falar sobre o golpe de 64. No jornal The Nation americano, eu acho que 2 meses depois, não sei, 2 ou 3, ele escreveu um artigo sobre o golpe de 64. E ele, sabe o que fala? Fala o seguinte, que quem deu o golpe de 64,
Quem deu o golpe de 64 foi a Fiesp. Quem deu o golpe de 64 foi a Fiesp. Olha que Sacada. Que sacada. Olha que perspicácia. O raciocínio, vamos assim dizer, superficial. Não, o golpe de 64 foi dado pelos militares. Ou o golpe de 64 foi dado pelo Lincoln Gordon ali, a turma do Johnson, Lyndon Johnson com o Kennedy, né? Aí o Goodyear Frank fala, não, tudo bem, isso daí teve essa determinação, claro, mas a burguesia bandeirante é que deu o golpe de 64. Mas isso é sacada. Fechou o Zoom. Fechou o Zoom. Ah, falou tudo, fechou o Zoom. Aí fala, pô, peraí, então, explica-se por que todos os governos de 64 para cá são necessariamente paulistocêntricos, ou seja, o eixo da dominação está em São Paulo. Por quê? Porque São Paulo, no desenvolvimento desigual e combinado, é a região que é a ponta de lança do imperialismo. Não, tudo bem, peraí, mas o Fernando Henrique não é paulista, tudo bem? O Castelo Branco não é paulista, tudo bem? O Médici não é paulista, a dona Dilma não é paulista, o Lula não é paulista, mas são paulistocêntricos. Tá? Governam para atender os interesses da burguesia bandeirante, que por outro lado, ou seja, que ao mesmo tempo é o que? É uma burguesia balcanizadora na América Latina. É uma burguesia que divide a América Latina. É uma burguesia anti-Chaves. É uma burguesia anti-Evo Morales. Anti-Rafael. Então, o golpe de 64 continua no conteúdo econômico. A forma política, não tem preço político, liberdade de preço, estamos agora aqui falando, na ditadura a gente não ia falar, tudo bem. Mas o conteúdo econômico permanece o mesmo. Ou seja, o golpe de 64 foi um acontecimento para colocar o Brasil na divisão internacional do trabalho, tendo uma burguesia bandeirante, sócia ou testa de ferro dos grandes grupos multinacionais. Então eu acho que, ao lado de tudo isto, o que o nosso país tem que fazer em matéria de política internacional é lutar com todas as suas forças para que se modifiquem esse tratamento que estão dando a nações como a nossa. Nós fomos à guerra, vencemos a guerra, nos colocaram dentro de esquemas perversos. Não é que diga, bom, há conspiração internacional, como às vezes eu leio algum comentarista dizer, não, eles vão andar atrás de conspiração internacional. Não há conspiração, há combinação. Por que se reúnem os sete grandes? Será só para tomar cafezinho? Governador? Não? Então eu acho que nós temos que defender a situação do nosso país no conjunto, né? No contexto internacional, principalmente nossas relações econômicas. Eu acho que aí está, entendeu? Uma causa em que o novo governo terá que dedicar-se, jogar todas as suas possibilidades, a sua competência, para defender o nosso país das perdas internacionais, onde está a causa profunda da inflação brasileira e da crise em que estamos. Eu acho que a busca do modelo econômico tem que partir de algumas medidas. Por exemplo, eu acho que um governo coerente vai ter que trabalhar de serrote. É a imagem que eu encontrei para expressar essa determinação
de destruir um modelo econômico perempto, esgotado, inútil. E as pressões, como é que o senhor enfrentaria? Bom, eu acho que vamos procurar enfrentar, tanto quanto possível, uma de cada vez. Mas a opinião pública internacional, há diálogo pelo mundo. É preciso mostrar à opinião pública internacional que aqui tem milhões de crianças jogadas no abandono por consequência de um capitalismo perverso. Se o povo norte-americano, no dia que verificar a natureza do capitalismo que cai sobre o Brasil, eles vão aceitar essa brincadeira que eu constantemente faço com eles. Governador. Se vocês tivessem o capitalismo que temos aqui, eles faziam outra revolução. Aí nós vamos ver o juiz Moro, os tribunais. Eu disse aqui, o juiz Moro já dançou, a burguesia vai tirá-lo, o Supremo vai tirá-lo. Isso é decisão tomada. Quando? Vamos ver a astúcia, como é que se esquenta a chapa, como é que vai ser as investigações. A burguesia vai ter que decidir o que faz, o presidente Dilma nada, mas vai ter que tocar o processo contra o presidente Lula. Ele vai para a cadeia, ele vai ter uma tornozeleira, ele vai ser mais investigado, isso tudo está em curso, não está definido. Mas basicamente ela tem um problema. Superado historicamente o PT e sua principal liderança, que é algo que já ocorreu, abriu-se um espaço efetivo para um novo radicalismo político no Brasil. O que vai ser dele? Não sabemos. Não sabemos qual é a tessitura dele, não sabemos qual é a configuração dele, mas o espaço histórico já apareceu. Finalmente, algo sobre o golpe e sobre a orfandade. O dia 18, a marcha do dia 18, eu chamei lá no meu blog um proletariado sem cabeça. Não existe nada mais despolitizante no Brasil de hoje do que os discursos do principal líder de massa criado nos anos 80 e 90. O discurso do ex-presidente Lula é miserável do ponto de vista político. Continua com metáforas horrorosas, continua despolitizante e trafica com uma mercadoria. O abandono que, de certa forma, todos nós sofremos durante esse período das marchas verde e amarelas. Que, claro, lá naquela marcha verde e amarela, as cores dizem pouco. Nem o vermelho é comunista e nem o verde e amarelo é nacionalista. Isso é um outro... O nacionalismo e o marxismo vão ter que fazer as pazes para a gente parir a Revolução Brasileira. Mas o que nós temos hoje não tem nada a ver com 1964. O reformismo nacionalista de João Goulart checou o imperialismo, checou a classe dominante. Era a reforma agrária que estava sendo realizada. E não era só isso. Tinha mais o Leonel Brizola, que estava à esquerda do Jango, dizendo: é na marra, é na lei ou na marra. Tinha a lei de remessa de lucros, que era muito importante. Tinha a reforma urbana, tinha reformas e tinha algo fundamental. O grande problema aqui, e que tampouco se compara, eu vivi na Venezuela, vivi no México, vivi na Argentina, e vi isso. Qual é a grande característica do nosso tempo aqui? É que o presidente Lula e a presidente Dilma se caracterizam, em 3 mandatos e no 4º, por jamais ter convocado o povo para uma luta. Nunca! E eu respeito, não pense que eu tenho nenhum desprezo por organizações como a CUT, a despeito do seu bom mocismo, a despeito da ingenuidade de seus líderes, a despeito de ver aquele telefonema em que Wagner Freitas diz: sim, chefia. Como pode um líder de uma central sindical, diante daquela intervenção do Lula, dizer: Wagner, você sabe, eu sou o único que posso tocar fogo no Brasil? É uma metáfora. Mas eu sou homem de paz e tenho família. E não vou fazer isso. E o líder sindical responde: certo, chefia. Desculpe, correto, chefia. Ora, que classe trabalhadora é essa? Uma eventualidade dos militares saírem na rua, absolutamente descartada. Essa classe trabalhadora não oferece resistência alguma na defesa dos direitos dos trabalhadores. Essa é a questão que nós estamos defrontando. Era impossível
o mais cético dos críticos, um professorzinho universitário como eu, não me sensibilizar por aquele vermelho. Porque nós estávamos na absoluta solidão. Nós pensávamos que não tinha mais luta. Nós pensávamos que nós estávamos carcomidos pela irresponsabilidade do presidente Lula, pela irresponsabilidade da presidente Dilma. É o único caso na América Latina, único, que um mandatário ameaçado do impeachment não convoca o povo em sua defesa. Tu disse acertadamente. PT, PCdoB, mais 60 organizações convocaram o ato dia 18. Nenhuma palavra da presidente Dilma. Nenhuma palavra do presidente Lula. Nada! É isso que é a questão. Isso significa a exaustão de um projeto aos olhos de quem quiser ver. Mas deixa eu ponderar. O defeito grave foi não ter um projeto de país, não ter institucionalizado, sabe, um conjunto de mudanças estratégicas que poderiam agregar essa base social que ascendeu socialmente, mas que não foi politizado isso, não foi na ambiência de um projeto que fosse independente da persona exuberante, porém absolutamente autoritária do Lula. E como ficaria... Deixa eu te responder as duas alternativas. Primeiro, não perder a rua. Se você se elege, você traz da rua uma energia que ela deve ser permanentemente mobilizada. Não com coisa, mas você tem na Constituição já mecanismos como plebiscitos, referendos, e você tem todas as vezes que você entrar na tentação, né, dos conciliábulos, né, dos gabinetes de Brasília, você deve evitar essa tentação e, havendo impasse, renovar com o povo o compromisso, nem que seja para perder. Então é um vexame, sabe? É uma vergonha, quer dizer, uma vergonha. E as pessoas não sabem que ele agora foi pilhado também como espião da CIA, como informante da NSA, que são os órgãos de inteligência dos Estados Unidos. Isso já tem muito tempo. Isso mas ninguém deu bola para isso. Assange, ele e o Serra, né? O Serra também. William Vac. Mas o Michel Temer está aí na presidência do nosso país. E o Serra nas relações E o Serra comandando as relações externas do país. E sendo autor da lei que acaba com a reserva de 30% do mercado do pré-sal para os brasileiros, para a Petrobras. Isso tudo está acontecendo. Então, democracia sem cidadão dá nisso, eles vão indo. Né? Mas você acha que sem cidadão treinado, é o que eu quero dizer, na verdade. Isso é um déficit enorme que o país tem de cidadão. Mas basicamente começa na precariedade da informação. Eu acho que se o povo brasileiro soubesse das tenebrosas transações que realmente estão acontecendo, enquanto ele está sendo distraído pela novelização dos escândalos, eu acho que a gente ia lá tocar fogo em algumas coisas. Mas não está se tocando fogo, né? Não, mas devia. Em Brasília, principalmente, né? Que é muito eu estou falando também, metaforicamente. Metaforicamente. Né? Embora em certos casos o tiranicídio também seja legítimo. Sempre foi, né? É o jeito de resolver quando... É uma inerência do direito de revolução. Quando a gente... Catarina, qual é a questão? O Estado vai dar um alívio de caixa aos governadores e aos prefeitos e vai exigir a perenização da austeridade nos estados e nos principais municípios, porra. Tem que sair do jornalzinho, do jornaleco. É uma desgraça, turma. Não, é uma desgraça que a CUT não tenha um jornal decente para iluminar a classe trabalhadora. E não vai ter. Então eu quero dizer o seguinte, isso já está. Finalmente, a questão do pré-sal, do imperialismo é o seguinte, disse meu amigo senador Requião e o Lindenberg Farias no Senado, era impossível o projeto entreguista do Serra, imperialista, vencer sem o apoio do Planalto. Ficou mais do que evidente. Foi 33-31, com a ausência da Lídice da Mata e com a abstenção do líder do governo no Senado. Então parem com essa ideia. 2 senadores da Bahia e o apoio expresso do Planalto no substitutivo. Parem com isso. Eu sou anti-imperialista e gostaria, mas não podemos nos comportar como escolásticos. Eu gostaria que o homem fosse, o mundo deveria ser. O que nós temos que fazer com uma atitude militante e crítica é entender como ele é. Não é salvar reputações, precisamos reconhecer militância aqui. Tudo que nós fizemos, não precisamos negar nada, mas temos que dizer de forma muito clara, foi absolutamente insuficiente. Ninguém precisa se envergonhar de nenhuma jornada de luta. Ninguém precisa renunciar a qualquer organização. O fato é que precisa ser reconhecido algo elementar.
o beabá da política. Eu não renuncio a nada do que eu fiz, mas estou dizendo, o combate foi absolutamente insuficiente. E o projeto que já está em curso econômico segue. Já está em curso a reforma do Estado, segue. Já está em curso a tirada dos direitos, seguirá. É claro, dependerá da nossa capacidade de luta, de resistência e, sobretudo, de autonomia das organizações que hoje são cativas. São cativas de todo protesto popular que surgir será bem-vindo. No entanto, nas atuais circunstâncias, ele é cativo dessa dialética que opõe a necessidade de segurar o mandato, negociando com a direita todas as reformas que ela quer. É esse o colapso do sistema petucano, do petucanismo que eu chamei aqui. É bom que ele vá. Dá uma certa insegurança, mas também nos torna livres. Obrigada, professor Emildo.